A universidade é uma coisa curiosa, ela precisa se reinventar a cada momento. Tem algumas pessoas que pensam que o modelo ideal da universidade foi traçado de maneira já precisa, e aí você fala muitas vezes na universidade de pesquisa, por exemplo. Aí é um modelo muito bem estabelecido, né, que você encontra em várias partes, e foi, digamos assim, um modelo até hegemônico nas universidades de excelência. Eu acho pouco dizer isso. Eu acho, na verdade, que a universidade é uma instituição muito singular, porque ela precisa a cada momento justificar seu direito à existência. Como é que ela justifica seu direito à existência? Por exemplo, ela não pode voltar as costas às inovações tecnológicas, porque se ela volta as costas, ela está deixando de fazer um diálogo com a sociedade. Ela também não pode voltar as costas a ela mesma. É curioso, seria estranho você voltar as costas sobre si mesmo, mas é possível quando você é composta como instituição por várias partes. Sim. Aí você desdenha, por exemplo, das artes. Assim, seria o equivalente a desdenhar das engenharias. Então, não há uma receita única, universal, estabelecida do que é o desenvolvimento das artes. Não há também uma receita única, universal, estabelecida do que é o desenvolvimento das engenharias. Então, você mostrou essa capilaridade da engenharia que vai se transmutando e tocando em temas e criando adjetivos que têm objetos muito singulares. Isso é uma capacidade performática muito interessante que as engenharias têm. Mas não só, né? Ou seja, dentro da universidade, cada uma dessas transformações faz com que a universidade faça aquela pergunta: qual é o seu direito de existir? Essa é a pergunta que a universidade faz para ela mesma, para a sociedade, diante da sociedade, até porque um dos desafios que a gente tem hoje, veja, pastor, um desafio interessante, a gente está com muitos problemas orçamentários na universidade, esse é um grande desafio, mas aqueles desafios que você resolve só com dinheiro não são os maiores, né? Os desafios maiores na existência da instituição têm a ver com a sua relevância. Qual é a relevância que a instituição vai ter, por exemplo, para defender a soberania nacional? Qual é a relevância que a instituição vai ter para um projeto de nação democrático? Ou seja, você percebe que é como se a instituição aceitasse as grandes perguntas. A universidade é isso, é a instituição que aceita as grandes perguntas, que se deixa desafiar pelos projetos da própria sociedade. E se é assim, ela vai dialogar com esses projetos também, mudando sua forma, se tornando capaz de estar assim, em linha de conta, né, com os anseios e com a competência propriamente acadêmica. Eu concordo plenamente com a colocação de João. A universidade tem que estar sempre antenada com o seu tempo, né? Claro, bebendo sempre da história e pensando no futuro, mas a gente tem que estar sempre antenado com os anseios e com as necessidades e as dores, por assim dizer. E a universidade hoje é uma instituição muito atacada, né? Não só internamente, como eu diria até globalmente, né? Por uma série de tecnologias, inclusive disruptivas, né? Particularmente as tecnologias digitais ligadas à inteligência artificial, que colocam a gente em risco, né? E por outro lado também, nós temos um papel, eu acho, muito importante no sentido de fazer com que essas tecnologias venham sempre ao encontro do bem comum da humanidade, né? Eu reputo que corremos muito risco hoje em dia com desenvolvimentos aceleradíssimos, né? Pouca governança mundial sobre isso. E nesse sentido, eu acho assim, eu tenho até falado em algumas falas minhas aí ao longo do meu mandato, né? Brincando, uma brincadeira séria, né? Que eu tenho dito o seguinte: a engenharia não é uma ciência exata, a engenharia é uma ciência humana, no sentido de que a engenharia nasceu para melhorar a vida do ser humano, né? E a sua casa, né? A nossa casa comum, a Terra, né? E nesse sentido, eu acho que a engenharia precisa cada vez mais, principalmente na academia, ser humanizada, né? No sentido do uso da tecnologia, né? Porque as tecnologias não têm ética, por assim dizer, né? As tecnologias não são para o bem nem para o mal, mas podem ser usadas para o bem e para o mal. Nós sabemos disso, né? Ao longo da existência humana, né? A tecnologia recente, né? Que mais amedrontou a gente, ainda amedronta, são as tecnologias nucleares, né? Com aplicações em formato de armas, né? Mas outras tecnologias, como a inteligência artificial, que em princípio podem parecer tecnologias inofensivas para os mais leigos, mas elas podem ter usos piores até do que o uso de armas atômicas, porque
com subterfúgios e manipulações que não nos daremos conta, né? Então é urgente essa humanização da engenharia.